assumindo essa missão de conduzir essa palestra numa data tão especial. Amor de Mãe, Amor Divino. Essa palestra gostaríamos de dedicar a todas as mães, as que estão presentes, encarnadas e desencarnadas, e as mães que não estão presentes, encarnadas e desencarnadas. Que elas possam receber, e vocês, mães que estão aqui, recebam essa singela homenagem. Que mistério envolve as mães? Eis uma pergunta muito difícil de explicar. Não existe uma criatura no mundo que não haja experimentado o envolvimento de sua mãe. Seja um envolvimento positivo, amoroso, seja um envolvimento lamentável, doentio, patológico, mas ninguém escapa da presença da mãe. Para chegar aqui, nós precisamos do pai e também da mãe. No livro Ação e Reação, no capítulo 2, André Luiz, no mundo espiritual, vai nos relatar uma mãe numa situação muito complicada ali na pátria espiritual. Ele começa descrevendo que o recinto a que demandáramos era confortável e amplo, mas a expressiva assembleia que o lotava era, em grande parte, desagradável e triste. 200 aproximadamente, 200, o número de enfermos que à nossa frente se reuniam. Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Quem terá visitado um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. O benfeitor Druso faz uma prece e diz: a prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muito de nós supunhamos que a morte seria o ponto final dos nossos problemas, enquanto outros muitos acreditavam, privilegiados da infinita bondade, por haverem abraçados atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas do cativeiro, para nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Calando-se, o dirigente da casa levantou-se da assembleia, uma senhora triste, e caminhando até nós, dirigiu-se em lágrimas e disse: meu amigo, releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito nas trevas. Não me vê, não me escuta, sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe.
Continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo. É um filho inovidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? E o benfeitor responde: esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz, valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco: nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizaram à mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade. Transformando-se em tiranete social, o infeliz foi fisgado, sem perceber, ao pântano tenebroso, e em seguida a morte do corpo. E a desventurada genitora, a desventurada mãe, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo. E ela realizará tal propósito? André Luiz pergunta, né, questiona. Não podemos duvidar. Mas como? Nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Ouvindo assim, nos dá a sensação de que é uma história trazida, mas não, é um relato real, acontecido, registrado pelo mundo espiritual. São personagens reais, como todos nós que estamos aqui, com as nossas dúvidas, com as nossas aflições, com as nossas dificuldades familiares, somos nós relatados aqui. Muitas vezes, abafa o filho, a mãe, querendo protegê-lo. E a proteção, às vezes, pode se tornar mordaz e sem orientação, levar os filhos ao pântano das paixões doentias. Olha como que é importante o papel da mãe, na educação, no lar. E quando a gente coloca que ninguém escapa da presença da mãe, é porque a mãe é essa criatura tão especial que muitas vezes atormenta a vida dos filhos, desejosa de impulsionar a sua vida para o bem. E ela pode se tornar ali uma obsessora para o bem ou uma obsessora para o mal. Quando passa muita mão, não permite que cresça, a questão da imaturidade. E uma obsessora pelo bem é aquela que pega no pé mesmo dos filhos, querendo sempre o seu melhor. Essa é uma mãe que deseja ver o seu filho progredir sempre. Então, alguém pode nascer aqui, pode ter nascido sem a presença do pai, mas é impossível alguém nascer no mundo
sem a presença da mãe. Desse modo, verificamos quanto é importante essa figura no mundo. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec lhe chega a perguntar aos seres espirituais qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na Terra e às mulheres. E os imortais respondem a Allan Kardec que a missão mais importante é a da mulher. E complementam, porque é ela que educa o homem. Alguém tem dúvida disso? É a mãe, é a mulher que educa o homem. Mas também vamos encontrar no Livro dos Espíritos que os espíritos não têm sexo. Então, hoje, habitamos um corpo feminino, mas outrora estivemos num corpo masculino e vice-versa. Então, quando o espírito está no corpo feminino e pode fazer a questão de gerar uma vida, é um papel muito importante, porque é a mãe que educa o homem. E o homem educado, teremos uma humanidade educada. Mas o que é missão para o Espiritismo? Aliás, se o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, aonde entra a missão no nosso planeta? Vamos voltar a falar sobre o planeta, sobre provas e expiações. Estamos nesse tema já faz alguns dias, né? A missão pode ser resumida como um encargo, uma incumbência. E a prova, podemos dizer, ser uma experiência, um ensaio, uma demonstração evidente. E expiação é o cumprimento de pena, consequência da prática de ato equivocado. Em síntese, é o que nos elucida o dicionário Aurélio, da língua portuguesa. Mas, para alcançar a perfeição, todos os espíritos, todos nós, criados simples e ignorantes, se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. A expiação apaga a falta e purifica o espírito. E pode ser imposta aos espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. A expiação serve sempre de prova ao espírito, mas nem sempre a prova é uma expiação. E espíritos de certa elevação, por desejarem ascender de forma acelerada, podem solicitar uma missão, uma tarefa a executar, que lhe exija muita luta e sofrimento. Dessa forma, vemos que o cumprimento de determinada missão pode levar o espírito a provas rudes que contribuirão para elevá-lo. E assim, as provas podem ser buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Isso nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 8 e 9. E quando nós pensamos sobre o papel e a importância da mulher consciente, quando ela tem esse apercebimento do seu papel na educação dos seus filhos, e quando tem essa certeza de sua influência sobre ele, porque não há uma única mãe que não exerça influência sobre seus filhos. Então, vai desejar ali que seja uma influência boa ou ruim, mas a influência a mãe exerce sobre seus filhos. E podemos ainda ousar a dizer que, como base de todo o bruto, de todo o homem grotesco que houve na humanidade, havia a figura de uma mulher, a sua mãe. Porque foi ela que fez com que ele não levasse desaforos para casa. Foi ela que o ensinou a devolver a agressão com agressão. Ensinou a ser egoísta.
Mas por baixo da história de todo santo, de todo missionário, de toda criatura do bem, existe a figura também de uma mulher, de sua mãe. Foi ela que disse: meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Meu filho, é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Meu filho, venha lavar em casa os problemas da rua. Porque em casa você encontrará amor. Roupa suja, meu filho, se lava em casa. Então, desse modo, nós encontramos mães que criaram seus filhos para cima e mães que empurraram seus filhos para baixo. E para a nossa reflexão dessa noite, trazemos uma mulher, uma mãe, que nasceu em Targaste, atual Argélia, na África, em 331. Ainda jovem, e por um acordo dos seus pais, casou-se com Patrício, um homem violento e infiel. Suportando tudo no silêncio e mansidão, encontrava o consolo nas orações que elevava a Cristo e a Maria pela transformação do esposo, que mudou de vida e morreu como um bom cristão. Já o filho mais velho, Agostinho, nasceu em 354. Tinha atitudes egoístas, caprichosas e não se aproximava de Deus. Pela sua transformação moral, Mônica Hipona esteve em prece durante 33 anos, orando pelo seu filho. Esse seu filho é o Espírito Santo Agostinho, que responde à questão 919 do Livro dos Espíritos. E a questão 919 do Livro dos Espíritos é: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E ele responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E no comentário dessa questão, nós vamos encontrar Santo Agostinho dizendo: perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste mundo, teria que temer o olhar de alguém a entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Sobre sua mãe, Santo Agostinho escreveu que ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Então, desse modo, nós encontramos mães que criaram seus filhos para cima e outras que criaram seus filhos de uma forma egoísta. Encontramos aquelas que sabem que seus filhos não lhes pertencem. Sabem que seus filhos são filhos de Deus, essencialmente. São filhos da vida e que para a vida elas os deverão educar. Há outras que supõem que lhes sejam seus pertences, inoculam neles as suas fragilidades, os seus medos, os seus temores, seus pontos de vistas. Daí então começamos a pensar na trajetória da mãe sobre o mundo. Quando ela tiver essa consciência do seu papel junto aos filhos, quando ela admitir que serão seus filhos os professores de amanhã,
os médicos, os advogados, os juízes, os políticos e etc. Quando ela admitir que serão seus filhos que administrarão as cidades, os estados, os países, que responsabilidades têm em suas mãos? Elas próprias se tratarão melhor para que não tenham a cabeça infernizada por complexo de culpa, por conflitos, e possam passar para os seus filhos esse respeito à vida, esse respeito aos outros. Também aqui podemos colocar as mães que recebem os filhos, sabendo que os filhos retornarão à pátria espiritual antes delas. Aceitam um compromisso no mundo espiritual de recolher aquele espírito no seu ventre, gerar, dar à luz, educar, mas sente lá no seu íntimo que o filho retornará antes para a pátria espiritual. Jamais ensinando aos seus filhos que têm que respeitar os mais velhos, mas ensinando aos seus filhos que eles têm que respeitar a todo ser humano, a todo ser vivente. É aí. A mãe ensinará os filhos a amar os vegetais, a proteger as florestas, começando a cuidar dos jardins em casa. Elas ensinará o respeito aos animais e desse modo, então, que começa com coisas simples, terá a capacidade de realizar as coisas mais complexas. A mulher, mãe, que mistérios envolverão a essa figura? A missão da mulher, desse modo, é uma missão misteriosa, porque ela consegue penetrar a alma do seu filho, ela consegue conhecer seu filho como ninguém. Se pararmos para refletir, a mulher passa 9 meses lunares carregando nas suas entranhas o seu rebento. 9 meses em que ela faz um curso de especialização em percepção fluídica, em percepção psíquica. Ela capta as emissões do seu feto, do seu filho ainda feto, e as interpreta como qualquer sensitivo interpretaria uma influenciação espiritual sobre o seu psiquismo. E dessa interpretação das emissões do filho reencarnante que nascem os famosos desejos da mulher durante a gravidez. A interpretação que ela faz do que está sentindo. Nem sempre são verdadeiras essas interpretações, como nem sempre as criaturas transmitem corretamente aquilo que recebem de seres espirituais. O fenômeno é o mesmo. Daí podemos afirmar que a gravidez corresponde ao período de maior transe mediúnico que se tem notícia, porque são 9 meses em que a mulher, mãe, filtra o psiquismo do seu filho. São 9 meses que ela projeta sobre ele o seu próprio psiquismo. E para nós recordarmos essa noite, trouxemos essa passagem que eu acredito que muitos conhecem. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: porque isto me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isto a mim,
que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. É bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Está em Lucas 1. Quando o seu corpo registrou as marcas do cansaço, patenteando nas faces os sulcos de tantas esperanças acalentadas em vão, quando a sua alma tão sofrida resignou-se à desonra a que havia sido relegada pela cultura do seu povo, eis que o Senhor a envolve em grande misericórdia. Isabel, a mãe do precursor. Pelas leis da época, a união conjugal tinha por finalidade a procriação. Um filho seria a garantia de perpetuação do povo judeu. Por isso, as famílias deveriam ser numerosas. Cada casal deveria colaborar com o máximo de filhos e era destacado por essa disposição. Não gerar filhos constituía opróbrio, grande desonra pública, degradação social, vergonha, vexame. Isabel já era avançada em idade e não gerara um filho sequer. Aguardava confiante o seu momento. A expectativa era tanta que escondeu a gravidez por 5 meses. Protegeu o filho das especulações e curiosidades à sua volta. Vivia uma alegria mesclada de medo, como costuma ser a felicidade extrema. Medo de que estivesse fora da realidade, ou de ser interrompida a razão da sua alegria. Isabel fala em anulação do seu opróbrio pelo Senhor. Isso nos remete à sentença de Jesus. Perdoados lhe são os seus muitos pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. O texto de Lucas registra o momento do encontro dessas duas mulheres e mães, Maria e Isabel. Diz que Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, exclama em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Maria ainda nada falara, mas a intuição de Isabel, junto com o psiquismo do seu filho em seu ventre, desvendaram o mistério da visita, que o seu filho era o anunciado Messias. O que Isabel fala é o que o seu filho João, que está no seu ventre, a induz. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, nos diz que a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo e o seu campo psíquico é invadido pelas impressões e vibrações do espírito reencarnante. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Também nos traz em Missionários da Luz, no capítulo 13, quando trata da reencarnação de Segismundo. Em uma encarnação precedente, do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. Entretanto, tempos depois, no plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho.
os espíritos construtores iniciaram o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Segismundo, em forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria carne de sua carne. E sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo foi ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial da ligação do processo reencarnatório. A gente não se atenta como que isso ocorre. Alma de sua alma, carne de sua carne. Tanto o filho conhece a sua mãe intimamente, tanto ela conhece seu filho como ninguém. A mãe conhece os filhos pelo andar deles, pelo modo deles respirarem, pelo modo de olharem. Elas conhecem seu filho no meio de uma multidão. Jamais um filho se esconderá de sua mãe. Não é pelos olhos, é porque ela conhece as suas emissões, seus fluidos, seu psiquismo. Do mesmo modo, jamais uma mãe se esconderá do seu filho. Ele consegue ler na sua mãe se ela está contente, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está aborrecida. Ele consegue ler sem que ela diga nada, por causa dessa habitualidade em conviver um com o outro, com essa intimidade visceral. As nossas mães são instrumentos que Deus lançou mão para que se manifestasse na Terra, enviando-nos à Terra através delas. A mensagem de hoje, o Júnior fez a leitura do livro Pensamento e Vida, está lá: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E esse amor puro que nos diz aqui Emmanuel é a mãe recebendo os seus filhos. É esse amor que vem se desenvolvendo do instinto para a razão. É esse amor nas devidas dimensões que faz um ninho entre os irracionais, que faz com que a galinha guarde seus pintainhos sob as asas, que faz com que os felinos lambam suas crias, faz com que os pássaros ponham na boca dos seus filhotinhos o alimento que trouxeram do seu próprio estômago. É isso que se desenvolveu ao longo dos milênios e explodiu cá em cima da coroa humana e recebeu o nome de amor de mãe, profundamente irracional. A mãe ama seu filho independentemente do que ele seja, de quem ele seja. O maior santo recebe o amor de sua mãe, o maior vilão, o mais espúrio dos seres, recebe o amor de sua mãe. Em todas as cadeias públicas, nos dias de visita, pode faltar a esposa, o filho, o amigo, nunca a mãe. Ela estará sempre lá, amando o seu filho na felicidade ou na desdita, na alegria ou na tristeza. Porque ser mãe é de fato trazer uma proposta de Deus para aliviar as lutas do mundo. Enquanto Deus mandar à terra seus filhos no seio das mulheres mães, é porque Ele ainda confia no progresso da humanidade. Queridos amigos, para encerrarmos a nossa reflexão dessa noite, em homenagem a todas as mães, trouxemos aqui uma transcrição do programa Vida e Valores, número 147, de Raul Teixeira, sob a coordenação da Federação Espírita do Paraná, História de uma Mãe.
Havia uma sofredora mulher que velava aflita à cabeceira do filhinho doente, quando a morte chegou para buscá-la. Sem que ela pudesse ensaiar qualquer defesa, a morte arrebatou o menino da cabana. Desesperada, a mãezinha saiu a gritar para reaver o pequenino, mas a morte veloz desaparecera. Chorando, avançou a infeliz estrada fora. Quando em plena noite encontrou uma mulher que poderia encaminhá-la, esta, todavia, em troca da informação, pediu-lhe cantar todas as canções com que a pobre embalava o filhinho. Embora em lágrimas, ela repetiu todas as cantigas com que afagava o pequenino ao pé do berço. A mulher ensinou-lhe então que a morte se dirigira para certo espinheiro. A pobre mãe alcançou-o, mas o espinheiro, para ajudá-la, exigiu que ela o abraçasse. Sem vacilar, a desditosa mãezinha enlaçou-o, aquecendo-lhe os espinhos que a noite enregelara. Quando seu corpo já se mostrava coberto de chagas, o espinheiro explicou que a morte seguira no rumo de grande lago. A peregrina, ensanguentada, chegou ao lago, mas o lago fazia coleção de pérolas e, para prestar-lhe o serviço, pediu-lhe os belos olhos. A infortunada viajante arrancou os próprios olhos e lhos deu. O lago, desse modo, transportou-a, ferida e cega, para o outro lado da terra, aonde a morte costumava guardar as criancinhas. Era um grande cemitério, guardado por monstruosa mulher, que, para ensinar o lugar exato onde a morte a portaria naquela noite, lhe reclamou a linda cabeleira. Sem qualquer hesitação, ela deixou-se tosar e logo após, quase irreconhecível, foi colocada em posição de perceber a chegada do pequeno que procurava. Esperou. Em dado instante, ouviu que a morte regressava com os meninos que recolhera. Atenta, escutava as vozes diversas, qual se registrasse a presença de um bando de passarinhos. Quando, dentre todas, distinguiu o choro do seu próprio filho, e, apesar de cega, avançou para ele, gritando jubilosa: meu filhinho, e agarrou-o nos braços, a beijá-lo enternecidamente. A própria morte, emocionada, perguntou-lhe então: como fizeste para chegar aqui antes de mim? Ela, chorando e rindo, pôde apenas dizer: sou mãe. Nós sabemos que entregaremos tudo por nossos filhos. E nisso consiste a missão da maternidade, o amor, doação, simplesmente amor, sem pedir nada em troca, sem desejar nenhum reconhecimento, apenas amor. Seja mãe biológica, mãe de coração, madrinha, tia, a maternidade é uma jornada digna de celebração. E deixo aqui meus parabéns para cada uma. E gratidão, meus amigos, mais uma vez, pelo carinho e pelos ouvidos caridosos.